Bom dia, turminha! E aí, vocês fizeram bonitinha a atividade de ontem? Olha, eu tenho certeza que a atividade de hoje vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Árvore. Vocês sabem que dia que foi comemorado o Dia da Árvore? Foi no dia 21 de setembro. Isso mesmo, dia 21. E por que nós comemoramos o Dia da Árvore? Quem sabe? Porque nós precisamos preservar a natureza, nós precisamos cuidar das nossas plantas, das nossas árvores, porque nós precisamos dela para respirar. Vocês sabiam que ela ajuda a gente ter esse oxigênio, esse ar limpo? Vocês já perceberam que quando a gente está em um lugar que tem muita árvore, o ar fica mais limpo, a gente consegue respirar melhor? Lá nas fazendas, nos sítios, a gente consegue respirar melhor, porque ela dá o nosso oxigênio, isso mesmo. E vocês já perceberam que aqui na cidade, a gente fica sempre ruim, com a alergia atacada, fica com o nariz trancado, o ar não fica muito bom, fica aquele cheiro de fumaça. Por que será? Porque tem pouca árvore. Por isso que a gente precisa preservar a nossa floresta, as nossas naturezas, os nossos jardins. Nós temos que cultivar cada vez mais plantas para a gente ter o nosso ar puro, o ar limpo. Tá bom? Então, por isso que a gente comemora tanto o Dia da Árvore, que a gente precisa cuidar tanto das nossas árvores, da nossa floresta. Vamos conversar um pouquinho? Hoje tem uma atividade super legal. Nós vamos conhecer as partes das árvores. Assim como nós temos as partes do nosso corpo, os animais também têm as partes do corpo, a árvore também tem as partes. Vamos lá conhecer? Vamos lá então, turminha, ó, que nem a Adri falou, dia da árvore foi dia 21 de setembro. Aqui não precisamos colocar nome, tá? É que essa atividade foi planejada para uma atividade de tarefa e tal, mas não precisamos colocar o nome. Aqui nós vamos ligar as partes da planta de acordo com o lugar certo, tá bom? Ó, ligue as partes ao lugar onde ela se localiza na planta. Então, por exemplo, a raiz, aonde ela é localizada? Ah, ela é aqui embaixo. A raiz é o que segura, é o que prende a planta na terra. A flor, cadê a florzinha? Ó, a flor está aqui. A flor, ela tem a flor e depois nasce o fruto, tá bom? Da flor nasce o fruto. E a folha? Ah, a folha. A folha, vocês sabiam que é da folha que sai o ar que respiramos? E vocês sabiam também que a folha faz com que a árvore respira também. Olha só que legal. Por onde ela respira, ela recebe o gás carbônico e solta o oxigênio. O oxigênio é o ar que nós respiramos, tá bom? O caule, ó, o que segura a planta também. Aqui, ó, é o que prende, a raiz é o que prende a planta na terra. O caule é o que sustenta a planta, que faz com que ela fique parada, que senão ela cai, né? Então, o caule é o que sustenta a planta. E a raiz, gente, também, além de segurar, é onde ela se alimenta, é onde a planta se alimenta. Vocês sabiam que a planta é um ser vivo? Por que ela é um ser vivo? Ela é um ser vivo porque ela nasce, cresce e morre. Ela também morre, não morre? Então, ela é um ser vivo e ela também se alimenta, ela também respira. Então, da onde que ela tira o alimento? Ela tira o alimento daqui, ó, da terra. E quem puxa esse alimento é a raiz. A raiz transporta o alimento para o caule, para as folhas daqui de cima e para as flores e até transformar o fruto. Então, a planta, ela se alimenta através da raiz. Aqui a terra manda a aguinha, manda toda o alimento para a planta ficar forte, tá bom? Senão ela morre, tá? Por isso que nós precisamos saber onde vamos plantar essa planta, porque ela precisa de um lugar certo, onde tem os alimentos que ela precisa na terra, tá bom? E lembrando, então, que as folhas é onde ela respira e solta o oxigênio para a gente respirar. E o fruto, que depois de flor,
a flor vira fruto, certo? Deu para entender, turminha? As partes da planta, a gente precisa conhecer, elas são muito importantes. Depois da gente ligar aí de acordo com as partes da planta, nós vamos pintar bem bonitinho. Aqui nós temos uma outra atividade de matemática. Aqui, ó, nós vamos observar e responder. Então, quantas flores aparecem aqui nesse jardim? 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 5 aqui. Quantas flores com 5 pétalas? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui passou de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4. Então, são 4 flores com 5 pétalas. Então, nós colocamos o número 4. Quantas flores sem folhas? Uma. Olha só aqui, ó. Ela está sem folha. Então, é uma só. Quantas flores com apenas uma folha? Então, observa lá. Qual que tá com uma folha? Essa e essa. Então, são 2. Quantas pétalas ao todo? Então, quando eu falo ao todo, eu tenho que contar ao total. Então, todas as pétalas eu vou contar, tá bom? Contei todas as pétalas, coloquei o resultado, vou pintar bem colorido. A última atividade, que tá bem tranquila hoje, a atividade de hoje, nós vamos montar uma árvore e nomear as partes dela, tá? Então, olha lá. Vocês receberam dentro do saquinho, do kitzinho de atividades, essas folhinhas e essa folhinha de crepom, tá? Então, o que nós vamos fazer, turminha? Nós vamos montar a árvore com esses papéis. Então, por exemplo, a lixa aqui, que ela é um pouco mais áspera, assim como o tronco da árvore, o caule da árvore. Lembrando que, ó, aqui as partes do corpo, ó. O caule, a gente diz que é tronco, é a mesma coisa, tá? É o caule, é o que segura, é o que sustenta a árvore, que transmite depois o alimento para ela. Então, aqui, ó, esse aqui pode ser o nosso caule. Então, nós vamos recortar como se fosse o caule, tá? A Adri vai fazer aqui um modelinho e vocês fazem o de vocês, combinado? Esse é o meu modelo de árvore, hein? Vocês fazem o de vocês. Ó. Esse é o meu tronco. Opa! Aqui, meu tronco. Ó, esse é o meu tronco da árvore. Aí, depois eu colo ele aqui, tá? Primeiro eu vou montar. Aí, eu pego o verde pra fazer o quê? Fazer a copa da árvore, né? O Adri vai montar aqui. Vocês podem desenhar antes, tá? A Adri tá fazendo direto. Mas vocês podem desenhar com lápis para depois seguir a linha aí, tá? Bem bonitinho. Vamos ver como que vai ficar esse desenho, esse recorte. Vamos ver. Aí, ó. Aqui, meu caule. Aqui a parte de cima, que é a copinha da árvore. Depois eu vou colar. O que mais que tá faltando, turminha? Tá faltando a folha. E que mais? Então, a folha a Adri vai fazer aqui, ó. Vocês, que nem a Adri falou que pode desenhar, ó. Vocês podem desenhar aqui, ó. Assim. E depois vocês só recortam, ó. Tá vendo? Eu desenhei. E agora eu vou recortar a minha folha. Ó, essa ficou a minha folha. Ficou meio esquisita a minha folha, né? Mas ficou bom. Aí, ó, minha folha. Agora eu vou desenhar a flor, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó. A flor bem bonita. Vocês podem preencher ela todinha. A Adri só tá dando os exemplos
pra vocês fazerem, tá bom? Ó, Adri... Ó, lembrando que o EVA, quem vira é a mãozinha que tá segurando, ó, pra não ficar picotadinho, tá? Vamos ver como vai ficar. A Adri já mudou aqui, já, Flor, ó. Ficou bem esquisitinha, mas tá bom. Ó, aí já saiu tudo fora do lugar de novo, ó. Aqui, então, a minha flor, que fica aqui em cima. Aí eu posso fazer a parte de dentro dela, bem bonitinha aqui, uma bolinha amarela. Pronto, ó, aí depois eu colo aqui. Certo? E o que tá faltando aqui na nossa planta? Ai, Deus, eu esqueci da minha raiz. Realmente, eu esqueci da minha raiz. Então, nós podemos fazer junto com a lixa também, ó, tá? Então, a raiz, ela é meia... Ela é assim, ó. Eu posso fazer vários negocinhos assim, ó. E encaixando aqui. Vocês criam do jeitinho de vocês, tá bom? Vou pôr um pouquinho mais pra cima pra me encaixar minha raiz. Ó. Mais ou menos assim, tá? Minha raiz, a minha árvore com a copa aqui com as folhas e a flor, e tá faltando o fruto. O fruto, turminha, eu vou fazer com o crepom. Então, eu vou fazer umas bolinhas e vou colar aqui. Eu posso preencher ela inteira, tá? De flor, de frutos, tá? Do jeitinho que vocês querem, ok? Deixa bem bonita, bem colorida, tá bom? Aí, depois de preencher tudo bonitinho, colar as partes da planta, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar uma setinha e escrever o nome dela. Então, aqui é o quê? A raiz, as partes da planta. Raiz. O que é isso daqui? A folha. Então, vocês vão escrever o nome das partes. E esse aqui, o caule. Eu quero bem caprichada essa atividade, bem bonita, tá? Depois de escrever todas as partes da planta que vocês já conhecem, que vocês fizeram a atividade anterior, terminamos a atividade do dia de hoje, tá? Lembra de colar bem bonitinha. A Adriana vai colar porque não precisa, só para demonstrar para vocês. Ok, turminha, combinado? E aí, turminha, vocês gostaram da atividade de hoje? Gostaram de conhecer um pouquinho sobre a importância das plantas na nossa vida? Assim como a Adri disse aí no vídeo, são elas que trazem o nosso oxigênio, o nosso ar limpo, pra gente conseguir respirar, tá? Tem um processo que vocês vão aprender mais pra frente que se chama fotossíntese. Esse processo é um processo natural, tá? Que acontece no nosso mundo, no nosso ar, né? E que a planta precisa do sol, da luz solar, ela precisa dos nutrientes. Da onde vêm os nutrientes da planta? Da terra, lá pela raiz. Lembra que a Adri falou que a raiz puxa todos os nutrientes da planta? Então, que a planta precisa? Então, ela precisa da luz solar, dos nutrientes, da água também e precisa do gás carbônico. Então, o gás carbônico é o ar que fica à nossa volta, tá bom? Então, o gás carbônico é o ar sujo que entra na plantinha, ela produz um negocinho lá dentro dela que solta o oxigênio. Olha que legal! A Adri vai mandar para vocês um pouquinho um vídeo explicativo mostrando para vocês como que funciona isso, tá bom? A Adri vai tentar encontrar aqui no YouTube para mostrar para vocês. Então,
ela pega tudo isso que ela precisa, os nutrientes, o sol, a água, o gás carbônico, ela suga o gás carbônico e solta o nosso oxigênio. Por isso que as plantas são tão importantes na nossa vida. Você imagina se, que nem estava acontecendo aí, né? Queimando a floresta, queimando a mata, que é uma judiação com os animais também. O que acontece? Se terminar as plantas, se não tiver mais árvores, se não tiver plantas ao nosso redor, o que vai acontecer com a gente? A gente também morre, porque a gente precisa delas para a gente respirar. Então, nós não podemos matar as plantas, nós não podemos destruir as matas, tá? Por isso que elas são tão importantes na nossa vida. Nós temos que preservá-las, tá bom? Então, eu conto com vocês para preservar as plantinhas aí, para cuidar da natureza. Por isso que a Dri fala tanto pra gente cuidar da natureza, cuidar da planta, regar as plantinhas, tá? Não podemos de jeito nenhum queimar, colocar fogo nas matas, tá bom? Por isso que ela é importante, ela dá a nossa vida. E além de dar o oxigênio, ela também serve de alimento, tanto para os animais como para nós. Da onde vêm os legumes, os vegetais? Vêm das plantas, então também nós precisamos das vitaminas que as plantas nos dão, né? Então nós precisamos deste alimento também, porque é muito rico de vitamina, né? A gente precisa dessa vitamina no nosso corpo para a gente se manter vivo, tá? Então a gente precisa muito da planta. Conto com vocês para cuidar das plantinhas, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado, turminha. Qualquer dúvida, a Adri está à disposição de vocês aí, tá bom? Um beijão e até amanhã com outra atividade. Tchau!